a teoria do sapo na chaleira. Alguém aqui já ouviu? É interessante, querido, depois você pode pesquisar. Se você pegar um sapo e encher uma chaleira com água, e colocar o sapo ali dentro, imergir ele ali naquela água, colocar no fogão lá, começar a esquentar essa água, devagarzinho a temperatura vai subir, até chegar o momento dessa água ferver, e o sapo, ele não sai, ele fica ali, ele vai se adequando, ele não sai, ele continua, até morrer. Por que eu estou falando isso? Existem ambientes que nós estamos frequentando, pessoas que nós estamos sentando em mesas, que sem perceber, ambientes tóxicos, que sem perceber está nos contaminando. E eu já vi muitas pessoas boas, pessoas que começaram bem, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas infelizmente por frequentar, por estar em ambientes errados, e por não perceber, acabou morrendo na praia. E trazendo para os nossos dias, Deus, presta atenção no que eu vou falar, Deus falou muito forte isso comigo. Eu estava ouvindo uma mensagem, até compartilhei com o pastor JB Carvalho, ele falou algumas coisas, depois eu fui pesquisar sobre isso, fui ler na palavra, pesquisei, fiz a hermenêutica, a exegese, como um bom batista, fiz o dever de casa, para poder falar com autoridade para vocês. O assunto que eu quero abordar com vocês aqui hoje, se chama guerra contra os amalequitas. Quem que já ouviu falar sobre os amalequitas? E a palavra de Deus vai falar, depois eu quero ler com você, que essa guerra, ela é de geração a geração, ela nunca vai ter fim, ela nunca terá fim. E Amaleque, para quem não sabe, Amaleque, Esaú e Jacó, tudo começou com Esaú e Jacó. Nós conhecemos a história. Jacó, usurpador, enganador, rouba a primogenitura de Esaú. Esaú, cansado, chega da caça, e Jacó prepara um guisado lá, e ele, cansado, com fome, ele troca a sua primogenitura, troca a sua herança, eu quero chamar isso como capa. Ele troca a sua capa. Por quê? A capa na Bíblia, ela simboliza uma unção. Quando Deus nos chama, nós vamos ver isso lá com Elias. Quando Eliseu, ele vai com Elias até os lugares lá, e Eliseu, ele sobe com o redemoinho, e aí a capa de Elias cai, e Elias pega aquela capa e dá continuidade na missão, de Elias, então eu quero chamar isso como capa. E é interessante, queridos, que todos nós, presta atenção, todo mundo aqui foi criado com um propósito. Todos nós aqui, Deus, quando nos criou, colocou dons, talentos dentro de nós. Ou seja, existem dons e talentos que existem dentro de você, dentro de mim, a serem descobertos. Qual que é o meu propósito? Para que eu fui criado? Qual que é a minha missão aqui nessa terra? Por que que Deus me criou? Por que que Deus me projetou? Onde que Ele quer que eu esteja? Isso são perguntas que nós vamos encontrar as respostas somente quando nós tivermos um relacionamento íntimo, uma vida com Deus, quando nós entrar nesse lugar em Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, o pastor ministrou aqui domingo, palavra muito poderosa de correção, que existem pessoas que estão perecendo por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Deus. E nós nunca vamos, de fato, entender e ter convicção do nosso verdadeiro propósito, se verdadeiramente a gente não tiver uma vida com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Existem muitas pessoas, e eu sei que você está cansado de ouvir isso já,
que, além disso, tem até uma frase, que o maior fracasso, uma frase já muito conhecida aí, de muito tempo, que o pior fracasso é quando você é bem sucedido em alguma coisa que Deus não te chamou você para ser. Quem já ouviu essa frase? É uma frase muito conhecida, muito falada, e de fato, querido, é isso mesmo, porque Deus, Ele nos projetou para algo, Ele tem uma missão exclusiva para mim e para você, e quando Ele nos criou, essa missão que nós temos, Ele também nos deu dons, talentos, para exercer essa missão, para cumprir essa missão. Mas existem missões inacabadas, missões que foram paradas no meio do caminho, missões que foram interrompidas, porque pessoas deixaram cair a sua capa. Ou seja, quando eu já vi muitas pessoas começarem bem, com dons, talentos, pessoas que tinham tudo para viver o extraordinário, para viver coisas grandes da parte de Deus, e pessoas com dons, talentos extraordinários, mas infelizmente essas pessoas, quando atingem um certo lugar, um patamar, fama, sucesso, que não é errado, mas quando ele pega tudo isso, e ele pensa que os dons, os talentos, a missão que Deus entregou para ele, ele fala, é sobre mim. Ou seja, ele pega tudo isso, os dons, os talentos, para usufruir de tudo isso, para se beneficiar, para se tornar célebre diante das pessoas. Nós vemos isso com a Torre de Babel, lá em Gênesis. O povo criou, vamos criar uma torre, para que nós nos tornamos conhecidos, célebres. E às vezes, querido, se a gente não perceber, que tem até outra frase também que eu quero falar, fácil é ser pequeno, difícil é ser grande. E quando nós começamos a nos destacar em alguma área, e deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu não quero trazer só para dentro da igreja, como um pastor, como um líder, enfim, mas lá na sua casa, lá na sua profissão, lá na usina, como um líder de setor, em alguma função, Deus entregou capas para você também lá, Deus entregou uma missão, Deus confiou algo a você, enfim, em qualquer área, em qualquer esfera das nossas vidas, qualquer área, querido, Deus tem uma missão para mim e para você, e junto com isso, Ele nos capacita, de acordo com a capacidade, de acordo com a vontade dEle. Para uns Ele deu 5, para outros 2, para outros 1, de acordo com a capacidade de cada um. Deus, Ele nos habilita para essa missão, amém? Quantos estão entendendo aí o que eu estou falando? Só que Amaleque, como eu estava falando, Esaú, ele foi enganado pelo seu irmão, isso trouxe muita dor para ele, muita amargura. Só que depois nós vamos ver que Esaú, ele se reconcilia com Jacó. A gente sabe da história, ele vai atrás de Jacó, e Jacó está voltando da casa de Labão, e aí no meio do caminho ele se encontra, conversa, e tudo dá certo, ele se reconcilia. Existe o perdão ali, existe a reconciliação, mas mais tarde, nós vamos ver que Esaú, ele começa a se envolver com outro povo, tanto que nós sabemos que ele é o pai do edonista. Só que Esaú, ele tem um filho que se chama Elifaz, e o filho de Elifaz, que se chama Amaleque, ele compra essa briga, ele não aceita, isso começa a trazer amargura, ressentimentos, ele fala, não, eu não aceito isso, tanto que se levanta uma nação, se levanta um exército de amalequitas, que é a primeira guerra, é a primeira luta travada, no vale de Refidim, que aí então, nós conhecemos a história, Moisés, Arão e Hur sobem para o monte, e Josué vai para o campo de batalha, nós sabemos a história, e aí enfim,
Israel ganha, vence aquela batalha. Mas aí, logo em seguida, eu quero ler com você Êxodo capítulo 17, verso 16. Aplauda Jesus, querido. Diz assim: e disse, porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Deixa eu te falar, querido, os nossos, lá atrás, Moisés, depois eu vou falar também outras guerras travadas que teve, lutou contra os amalequitas. Seus pais também lutou contra os amalequitas. E hoje nós estamos também lutando, porque é de geração a geração, nunca terá fim. Nós estamos lutando contra os amalequitas também, e possivelmente os nossos filhos também, netos, de geração a geração. Mas como que os amalequitas estão se infiltrando? Qual que é essa guerra? É através da amargura, através de ressentimentos não resolvidos, pessoas que ao invés de querer ser curadas, ao invés de buscar a cura, ao invés de vencer esse mal, de vencer essa mágoa, de liberar perdão, para continuar a sua missão, para viver o propósito, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para ela, ela prefere alimentar essa mágoa, ela prefere alimentar esse ressentimento. Por isso que nós vemos tantas pessoas boas, que têm muitas estratégias, mas por se deixar ser vencida por esses sentimentos, enfim, qualquer mágoa, tudo isso que eu estou falando, orgulho, soberba, uma coisa vai puxando a outra, acaba perdendo a sua missão. E deixa eu te falar, querido, você pode ser insubstituível como pessoa, você é único, mas você não é insubstituível na missão que Deus quer te dar. Ou seja, se você não cumprir essa missão, Deus vai tirar a capa de você e vai dar para outro. Existem pessoas deixando a sua capa, por qualquer coisa, porque prefere morrer. Lembra do sapo na chaleira? Isso já se tornou normal, ele não percebe mais o quanto isso está levando ele para a morte, o quanto ele está perdendo. Ele prefere segurar, ele prefere, não, eu vou me vingar, não, eu não aceito. Ele prefere continuar dentro da chaleira. E quando nós vamos perceber, muitos vão perceber, pode ser tarde demais. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 22, verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós sabemos que essa parábola aqui é a parábola, né, Deus, ele representa o rei, que vai casar seu filho, que representa Jesus, e ele manda chamar, né, o povo, e aí o povo, cada um dá uma desculpa. Primeiramente, ele está falando aqui na parábola, são os judeus, e os judeus, ele rejeita, fala, eu estou muito ocupado, eu tenho a minha terra, tenho isso para resolver, não dá para mim se envolver nessa festa não. Aí então, os servos, que são os discípulos, eles voltam até o palácio e conta tudo para o rei, e o rei pega e fala assim, então faz o seguinte, vai nas valas, vai naqueles que ninguém quer, pega todo mundo. E é tão interessante que a palavra de Deus vai falar assim, que peguem até os maus. Sabe por quê, querido? Eu já vi muita gente que era boa virar casaca e se tornar mal, e muita gente que era má se tornar boa. Sabe, nós precisamos, querido, olhar para essas pessoas, identificar, porque aqui a palavra de Deus está falando assim, não há acepção. Eu não vou escolher para quem eu vou evangelizar, para quem eu vou chamar, não, aquele cara ali não dá, cara.
aquele cara ali não, ele está perdido já. Querido, eu e você, nós não podemos, quem somos nós para poder julgar alguém? E a palavra de Deus vai continuar falando que essas pessoas vão até o palácio, presta atenção, querido, essas pessoas vão até o palácio, e aí o rei, ele começa a andar e vê os seus convidados, e ele percebe que tem um lá, que não está com as roupas de núpcias, e ele chega nesse cidadão, e ele fala: querido, como que você entrou aqui? Sabe, queridos, vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, fala para ela assim, com muito carinho assim, fala para ela assim, vê se ela está bem primeiro, olha para ela, vê se está tudo bem com ela, tudo bem? Fala assim para ela assim, ó: não faça parte dos que são muitos chamados, mas faça parte dos que são poucos os escolhidos. Sabe, querido, a gente vai ver em toda a Bíblia, que sempre uma multidão está seguindo Jesus, como as igrejas hoje, existe uma multidão, igrejas abarrotadas, cheias, uma multidão, só que quando a palavra ela vem nos confrontar, o próprio Jesus, ele confronta, a palavra vem para confrontar, para exortar, para corrigir, para separar daqueles que são, daqueles que não são. Quando nós ouvimos uma palavra dura, uma palavra como o nosso pastor ministrou domingo, uma palavra que faz a gente, olhar para nós, olhar para as nossas atitudes, olhar para a nossa vida, e ver, cara, eu preciso mudar isso. Não são muitos que aceitam, não são muitos, mas é interessante que esse texto vai falar assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são esses poucos que são escolhidos? São aqueles, queridos, que aceitam a missão, independente da circunstância, independente de qualquer motivo, independente se está sendo machucado por alguém. Por quê? Porque ele entendeu que não é sobre ele, é sobre Jesus, é sobre a missão, é sobre o reino. Querido, nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre nós. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos querer sempre ficar, vira e remexe, ficar querendo saber o que está acontecendo, pessoas que estão nos machucando, vamos querer nos vingar, enfim, nós perdemos o foco, porque nós queremos nos defender, nós queremos a nossa reputação, e muitas missões estão sendo interrompidas por isso, porque pessoas preferem, quando são magoadas, ressentidas com alguma situação, é o espírito de Amaleque, ele está atacando, ele está se filtrando dentro da igreja, e muitas pessoas estão perdendo a capa, e quando você perceber, querido, pode ser tarde demais. Nós estamos prestes a viver a casa de paz aí, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande colheita. Eu sei que alguns não dão para ir, mas tem muitas pessoas que dá para ir, dá para fazer uma casa de paz, e prefere falar não. Mas quando vê a grande colheita que nós vamos ter, os batismos, tudo aquilo, ele vai falar assim: eu poderia ter participado, eu poderia ter feito algo, eu poderia ter me esforçado, mas prefere falar não. Esse espírito está atuando no meio da igreja, de geração a geração. Esse espírito, ele trabalha naqueles que estão abatidos. Amaleque ataca aqueles que se desmotivam, que estão desencorajados. E o problema maior, querido, dessas pessoas é que elas não querem ficar sozinhas. Elas começam a desmotivar os demais ao seu redor. E isso é um grande problema. Daí Amaleque entra no coração. Um líder que era para servir de exemplo, um líder que era para levar o povo adiante, acaba caindo nesse espírito maligno de Amaleque,
e acaba levando todos aqueles que estão junto com ele. Se deixa ser vencido por essa amargura, por esse ressentimento, e pior, acaba desanimando todos que estão em sua volta. Ninguém quer seguir um líder assim, queridos. Ninguém quer seguir um líder desmotivado. Ninguém quer seguir um líder que não faz primeiro. Meu pastor, ele tem falado muito isso para mim e para minha esposa. Se você quer e nós vemos ele fazendo. Se nós queremos que os nossos liderados façam alguma coisa, nós temos que fazer primeiro. Como nós podemos pedir algo para os nossos liderados, sendo que a gente não fez primeiro? Se a gente não serve de modelo, de exemplo. Sabe, querido, nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre nós. Não é sobre nós. Eu falei aqui para os adolescentes, a gente canta muito aquela música. Sabe cantar, Elô? Nossa geração tem lenha para queimar? Hã? Aquela música, nossa geração tem lenha para queimar. Você viu, gente? Pode incendiar. Mas você já sabe, né? E aí eu peguei e falei assim para eles, assim, beleza, nós temos lenha para queimar. Amém, glória a Deus, vamos pular, vamos para cima. E o Espírito Santo, ele vem, é o fogo, né? Aí eu perguntei para eles, e cadê o sacrifício? E o sacrifício? O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós temos que nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Ou seja, querido, é algo que não é só o corpo, não é só metade, como o pastor Jean aqui pregou esses dias, né, o cristão pela metade, mas é corpo, alma e espírito, é todo o nosso ser. Então, querido, se nós queremos cumprir a missão, se nós queremos de fato cumprir o propósito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a autoridade, os dons, os talentos que estão sobre nós, tem um fim. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Eu volto a repetir, existem pessoas muito boas mesmo, que têm feito grandes trabalhos, pessoas que têm muitas estratégias, pessoa que é eloquente, pessoas que têm dons e talentos que o próprio Deus entregou para cada um, mas por não entender que não é sobre ele, que é sobre Deus, estão perdendo a sua capa, estão deixando essa missão. E eu quero falar aqui, queridos, hoje, existem capas aqui hoje, capas procurando um dono, capas procurando alguém que queira cumprir o propósito, capas que está procurando. Deus, ele está olhando do céu agora, olhando para mim, para você, olhando para o nosso coração, e nós vamos ver que Amaleque, depois dele travar essa guerra com Moisés, Josué, no vale de Refidim, depois nós vamos ver novamente, nós vamos ver com Saul. E presta atenção, é tão interessante isso, que Saul, Deus, ele dá uma ordem para Saul, ele fala assim, ó, vai e acaba com todo o exército, extermina tudo, mata tudo, não deixa nada, os gados, tudo, não deixa nada, eu quero que você extermina tudo. Era a chance que Deus estava dando ali para Saul exterminar os amalequitas. Mas nós sabemos da história, Saul, ele vai e ele mata os soldados, mas ele preserva a vida do rei Agag. Ele desobedece a palavra de Deus. E aí Samuel chega e fala assim, Saul, hoje mesmo, Deus está tirando o teu reinado, Deus está tirando a sua capa e entregando para outra pessoa, que é segundo o coração dele.
porque Saul estava preocupado com o seu status, Saul estava preocupado no que as pessoas estavam falando dele ali. Saul, ele não obedece a Deus, e por isso a sua capa é tirada, a sua autoridade é tirada. Pastor Evandro ministrou aqui esses dias, ele reinou mais de 20 anos, se eu não me engano, sem a presença de Deus, sem a capa, sem a autoridade. A capa representa a autoridade, a unção que está sobre essa pessoa para cumprir o chamado, para cumprir a missão. E queridos, quantas pessoas não estão exercendo o seu ministério sem autoridade, sem ousadia, só está de corpo, mas não estão se apresentando diante de Deus como sacrifício vivo, diante do seu altar, sabe? Já virou uma performance, virou algo, sabe? Algo mecânico, não tem mais prazer, não tem mais motivação, não tem, sabe? Não é mais inspirado pelo Espírito Santo. E cara, e as pessoas que estão olhando para você, e as pessoas que eram para ser encorajadas por você, inspiradas por você, e aí às vezes nós vemos essas pessoas, que é mais fácil colocar a culpa em outras coisas, do que assumir a sua própria culpa e o seu erro, porque é assim que uma pessoa amarga faz, que não quer ser curado, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ressentida, ela prefere colocar a culpa em tantas outras coisas, mas ela não consegue. Lembra do sapo na chaleira? Ela está imergida na água fervendo, ela não percebe. O erro não está na igreja, o erro não está no pastor, no líder, nos seus liderados. Querido, entenda de uma vez, o erro pode estar em você. Se você fazer uma leitura hoje da sua vida, e Amaleque, depois você pode pesquisar, Amaleque é um inimigo traiçoeiro, ele ataca pelas costas, ele não vem pela frente, ele é traiçoeiro, sem você perceber, é algo interno. Por isso que o Espírito Santo, Salmos vai falar, Davi vai falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa que está me impedindo de viver o propósito. Nós conhecemos o Salmo 51, a oração que Davi faz, um dos salmos mais conhecidos, que ele fala, e termina o próprio Deus falando, Davi falando: Deus, ele não resiste um coração aquebrantado, um coração contrito. Mas existem pessoas que preferem alimentar a sua mágoa, alimentar a sua dor, o seu ressentimento, como Esaú, como o neto de Esaú, Amaleque, e acaba levantando, olha que forte isso, e acaba levantando um exército, porque foi isso que o neto, Amaleque fez, levantou um exército, que sempre guerreava contra o povo de Deus. Quantas pessoas não passaram do outro lado, querido, que serviam a Deus, que tinha sua herança, que tinha uma unção, que tinha uma capa, autoridade, ousadia, mas não se cuidou, não se examinou, se deixou levar pela mágoa, pelo ressentimento, por Amaleque, e hoje está do outro lado, e o pior, levantando um exército, para lutar contra o povo de Deus. E isso está acontecendo dentro das igrejas, querido, igrejas que estão se dividindo, igrejas, pessoas boas, mas se deixam levar pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, se deixa ser vencida por tudo isso, e acaba trocando de lado, e acaba perdendo o seu propósito, acaba perdendo, e aí tudo que ela mais quer, é provar para alguém que ela é boa, é colocar a culpa em alguém. Foi isso que aconteceu com Amaleque. Mas eu louvo a Deus, querido, sabe por quê? Porque ainda existe um remanescente. Amém? Existe um remanescente. O que é um remanescente? São pessoas, irmãos, que não se corrompeu, que não se deixa ser contaminada com nada, qualquer circunstância,
qualquer atrito, ela não se deixa ser contaminada, ela resiste, ela pode até ser machucada. Nós temos sentimentos, querido, quase todo dia nós somos machucados, a gente ouve uma palavra, enfim, tantas coisas, família, tantas coisas, mas nós não devemos alimentar isso. O pastor falou aqui, antes que o sol se ponha, nós precisamos se livrar desse sentimento, essa mágoa, isso que vai nos matar, vai nos levar à morte. E quantas pessoas, querido, boas, pessoas que eram para viver o extraordinário, estão deixando a sua capa cair, porque preferem guardar a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua dor, preferem querer se vingar, enfim, já perdeu o coração, querido, já perdeu o coração. Quanto tempo eu tenho? Então nós vamos ver depois, mais uma vez, Gideão, ele enfrenta os amalequitas. Nós conhecemos a história, com 300 guerreiros, ele vence os amalequitas, tinha mais de 30 mil, né, pastor, se eu não me engano. E aí é interessante que aí Deus fala assim para Gideão: Gideão, tem muita gente aqui, manda os covardes embora. E aí vai mais de 10 mil, 20 mil, e aí sobra 10 mil, e aí Deus fala de novo: tem muita gente ainda, manda eles beber água no ribeiro, e aqueles que não vigiar, aqueles que descer, né, se encurvar por inteira, são esses que não vigia, manda embora também. E só restou 300, querido. Mais uma vez, fala assim para o seu irmão, fala assim: não faça parte dos muitos que são chamados, mas faça parte dos poucos que são escolhidos. De 30 mil irmãos, 300, porque Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um que esteja disponível, um que esteja com o coração voltado para Ele. Deus pode fazer muito mais com uma pessoa, com o coração voltado para Ele, apaixonado por Ele, ardendo em chama por Ele, do que por muitos que só pensam em si, só pensam em se beneficiar. E como está cheio de gente assim. E é interessante que depois nós vamos ver também Davi. Os amalequitas invadem Ziklag e leva tudo, queima a cidade, leva suas esposas, leva tudo, filhos, leva tudo. E quando Davi com os seus guerreiros chega naquele lugar, eles vê a cidade queimada, vê que tudo foi levado. A palavra de Deus vai dizer que eles choram com toda a sua força. Eles choram, eles ficam tristes, mas eles não se deixam vencer por isso. E a palavra vai, depois você pode estudar, vai falar que os guerreiros começam a questionar e até querer matar Davi, colocar a culpa em Davi. Mas sabe o que Davi faz, querido? Davi, ele busca no Senhor se fortalecer, ele não se deixa levar a mágoa, o ressentimento. Ele teria muitas opções, ele teria motivos para falar: poxa Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por quê? Agora eles querem me matar, e aí, agora o que eu faço? Mas não, Davi, ele busca força no Senhor, e ele consulta o Senhor, ele fala: Senhor, o que eu faço? E Deus fala assim: vai atrás, e recupera tudo aquilo que você perdeu. Queridos, deixa eu te falar, diante da situação que você está passando, aquilo que o inimigo está travando contra a sua vida, o inimigo vai levar uma invertida. O inimigo vai levar uma invertida, querido, em nome de Jesus. Aquilo que era para ser morte, os ataques, tudo isso que ele está lançando contra você, vai ter uma invertida. Quantos creem nisso? Vai ter uma invertida, e isso vai se tornar em bênção. Se o inimigo roubou alguma coisa, se o inimigo fez alguma coisa com você, Deus vai restituir. Mas para isso, querido, você precisa se livrar, seja lá qual for a situação, rejeição,
busque no Senhor, se fortaleça no Senhor, consulte o Senhor, e Ele vai te dar a direção, Ele vai mostrar o que você tem que fazer. Amém? E por último, queridos, nós vemos a guerra contra Mardoqueu. Quem já ouviu falar sobre Mardoqueu aqui? Rainha Esther. Eu estava pesquisando, pastor, o livro de Esther, ela não é a personagem principal. Vocês já... Mardoqueu é o personagem principal, querido. Depois você pode fazer um estudo, você pode ver. Você vai ver também que no final do livro, como que acaba. Eu quero ler com você Esther 10. Coloca para mim Esther 10. Deixa projetado para mim 10:1. Mas deixa eu contar para você aqui, para nós, né? Eu estou finalizando já, querido. Amã, ele era o braço direito do rei. Naamã também, ele era descendente dos amalequitas. A Bíblia vai falar também, marquei o texto aqui, mas eu não estou conseguindo achar aqui, mas você pode estar em Esther também, que vai falar assim que Amã, ele é descendente de Agag. E vocês lembram que Saul, ele preservou a vida do rei Agag, mas depois Samuel extermina Agag. O próprio Samuel mata Agag, mas ainda Amã é um descendente dos amalequitas. E qual que é o decreto que Amã fala para o rei fazer? Matar todo o povo judeu. Matar, exterminar todo o povo. E Amã, ele estava quase conseguindo. E é interessante essa história, querido, presta atenção, que Mardoqueu, ele é o vigia, ele está na porta do palácio. Estuda essa história, é demais. Ele está na porta do palácio, ele está vigiando o inimigo, vigiando o que está acontecendo. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: vigia, irmão. Sabe, queridos, nós precisamos estar sóbrios, vigiando. Existem ciladas, existem armadilhas contra nós. Existem mesas que nós estamos sentando, que não é para a gente sentar mais, mas ainda nós continuamos sentando. A teimosia. Existem relacionamentos que você tem, que eu tenho, que temos que deixar para trás, que não está servindo para edificar, que não está servindo para somar. Já viu a história? Quando você senta numa mesa e está descendo pau em alguém, quando você vira as costas, adivinha quem vai ser o outro? Querido, sai dessa mesa. Pessoas que estão falando mal da vida um do outro. Você acha que não fala de você também? Sabe, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Senão nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. E aí então Amã, ele manda construir uma forca. Só que é interessante que antes, Mardoqueu, ele pede para Esther, fala assim: Esther, ele conta a história para Esther, e aí Esther, ela fala assim: eu não posso entrar, eu não posso me apresentar ao rei sem eu ser chamada, porque senão o rei pode me matar, se ele não estender o cedro eu posso ser morta. E aí aqui, irmãos, presta atenção, Mardoqueu, ele fala algo muito interessante. Ele fala, em outras palavras, ele fala assim para Esther: Esther, você acha que por você estar aí dentro do palácio, você vai ser preservada também? E aí ele fala assim: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou você aí. Nós conhecemos a história. Antes de Esther era Vasti. O rei manda Vasti se apresentar. Nós vemos outra capa sendo trocada aqui por um propósito maior. Vasti, ela nega, ela não se apresenta diante do rei. Ela envergonha o rei. E aí nós vamos ver que mais tarde o rei pede conselho para os seus sábios e fala assim: troca. E aí Vasti é trocada, a capa dela cai. E aí então Esther assume essa posição, assume esse lugar, para esse propósito. E é interessante, querido, estou terminando já. Mardoqueu, ele entrega essa palavra para Esther,
E Esther, ela abre um jejum. Ela abre um jejum e ora, até chegar o dia certo. Ela se apresenta diante do rei, o rei estende o cedro, e aí o rei fala assim: Esther, pode me pedir, Esther, olha que interessante isso, se você quiser pode me pedir metade do reino, que eu te dou. Quantas pessoas, querido, não estamos trocando propósito por riquezas? Ela poderia muito bem ali, quer saber de uma coisa? Madoqueu, povo aí, tô nem aí. Tô nem aí com o propósito, não tô nem aí para eles. Quantas pessoas, irmãos, que estão perdendo o coração. É um deslumbre quando se depara com a fama, com a riqueza, quando começa a crescer, ao invés de cumprir o propósito, acaba se perdendo, quer roubar a glória de Deus, não está nem aí mais para o propósito, não está nem aí mais para a missão. Isso eu estou falando, não é só no campo ministerial, é lá no seu emprego. Quem é você lá quando você ganha uma promoção? É em todas as esferas, é na política. Quantas pessoas boas que começou na política e se perdeu? Quantas pessoas que Deus colocou em alguns lugares estratégicos, com uma caneta na mão, com algo para ser ali um governador, um presidente, mas se perdeu, não guardou o coração, se deixou ser levado pela avareza, pelo orgulho, pela prepotência, por muitos outros fatores. Mas Esther não, Esther ela fala assim: hoje mesmo eu quero dar um banquete, e eu quero que você convide Amã. Para resumir aqui, querido, Amã, ele chega no banquete, o rei pergunta para ela, fala: o que você quer, minha rainha? Aí ela conta a história: Senhor, meu rei, eu quero que você preserve a minha vida, preserve a minha vida. Em outras palavras, tem pessoas querendo me matar, não só a mim, mas o meu povo. E aí o rei, ele levanta da mesa irado, e ele sai para fora, e Amã fica na mesa desesperado, pedindo para Esther poupar a sua vida. Já viu aquele dia quando dá tudo errado, querido? E quando o rei volta, Amã, a Bíblia não fala se ele cai, se ele esbarra, ele está em cima da rainha Esther. E aí se acende mais a fúria ainda do rei. E aí então, sempre tem um assistente que sabe de tudo, né? O assistente, ele pega e fala: ó, Amã, ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. E aí o rei fala assim: então enforque Amã nessa forca. O inimigo vai levar uma invertida, irmãos. Basta você se posicionar. Basta você, nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, o seu ministério, eu não sei como está o seu ministério, a tua célula, alguma coisa te desmotivou, alguma situação, talvez uma palavra que você ouviu de alguém, talvez, não sei. Amaleque, ele quer se infiltrar. Amaleque, ele quer que você perca a capa. Amaleque, ele quer que você entregue a capa, que você entregue a missão. Mas fique sabendo, querido, você não é a última Coca-Cola do deserto. Você pode desistir, mas Deus vai entregar a capa para outro continuar essa missão. Ou hoje você pode se posicionar, se levantar, se erguer e falar assim: Senhor, conta comigo. Hoje eu vou vencer Amaleque. Hoje eu vou para cima. Hoje eu vou cumprir o propósito, eu vou cumprir a missão. Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. O inimigo vai levar uma invertida hoje. Quantos estão entendendo, querido? Existe um remanescente, querido. Eu quero terminar com Romanos capítulo 11, versos 3 e 4. Fique de pé no seu lugar.
Existem capas aqui, querido. Autoridade, ousadia que Deus quer entregar para você. Presta atenção, olha para mim. Eu quero terminar, antes de eu ler esse texto. Elias, ele derrota 850 profetas de Baal. A gente conhece a história. Ele restaura o altar. Os profetas invocam o seu Deus Baal lá, fazem de tudo, se cortam e nada acontece. E aí então Elias, zombando deles, Elias chega: agora é minha vez. E aí então nós sabemos, Elias manda jogar a água em volta, enfim, o fogo cai e lambe tudo e consome todo o altar. Algo extraordinário Elias acabou de fazer ali. E aí ele pega, ele mata 850 profetas de Baal. Ele faz algo extraordinário. Em outras palavras, o seu ministério, ele está bombando, ele está com autoridade, ele está com ousadia, ele está indo para cima. E aí então, depois dele fazer tudo isso, ele ouve uma palavra de Jezabel. Presta atenção, querido. Ele ouve uma palavra. Jezabel fala assim: ó, do mesmo jeito que você matou os meus profetas, amanhã mesmo você vai morrer. E aí então Elias, ele pega essa palavra, ele deixa essa palavra entrar no coração dele. A missão ainda não tinha acabado. Elias tinha uma missão a ser cumprida ainda. Só que Elias se deixou ser vencido ali no momento por aquela palavra. E ele vai para uma caverna. E ele começa a murmurar, ele fica desmotivado. E ele começa a falar: ah, Senhor, só tem eu. Ah, só tem eu aqui. Só tem eu, só restou eu, Senhor. Mas aí Deus pega e fala para Elias: Elias, você está enganado. Existem 7.000 ainda. 7.000 profetas, 7.000 servos, cujo joelho não se dobrou e cuja boca ainda não beijou. Por que eu estou falando isso, querido? Mais tarde, Elias pede a morte. E aí então nós vamos ver que Deus pega e fala: então tá tudo bem, Elias, você não quer? Então tá bom, vai em tal lugar, vai estar Eliseu, lança a capa nele. Já que você não quer, Eliseu vai dar continuidade nessa missão. E nós conhecemos a história. Elias tem uma saída exuberante, um redemoinho de fogo. Deus leva ele e a capa cai. E Eliseu pega essa capa e dá continuidade na missão. Eu não sei se você está entendendo, querido. Romanos capítulo 11, verso 3 diz assim: o apóstolo Paulo está falando essa passagem que eu acabei de falar com vocês. Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Mas olha cá, querido, olha aqui que extraordinário. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Próximo. Assim pois, também no tempo presente, nesse tempo, que eu quero saber aqui, será que tem remanescentes, querido? Presente, restou um remanescente, seguindo a eleição da graça. Amém, querido? Seguindo a eleição da graça. O que você precisa vencer hoje? O que está te perturbando? O que está te desmotivando? Talvez você chegou aqui e falou: pode ser a minha última terça sobrenatural. Eu vou entregar o meu ministério. Eu vou entregar isso, eu vou entregar. Para mim não dá mais. Pois é, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te falar que isso vai reverter, querido. Isso vai reverter, o inimigo vai tomar uma invertida. Quantos creem nessa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra? Eu quero que você feche seus olhos.